Você está lutando atualmente contra um pecado em particular? A vitória é algo que você deseja em sua vida cristã? Muitas vezes, ceder às tentações pode nos deixar deprimidos, culpados e envergonhados. Tentamos nos levantar e lutar novamente, mas ficamos presos em um ciclo de derrotas. A questão é que nós somos muito ensinados sobre os cuidados que devemos tomar para não pecar, mas somos pouco ensinados sobre o que se deve fazer depois de pecar. E saber o que fazer depois de pecar é uma parte fundamental no processo para abandonar um pecado. Por isso, o objetivo deste vídeo é falar sobre quais devem ser nossas atitudes depois de pecar para que possamos ter uma vida de vitória. Antes de tudo, você precisa ter bem firme em sua mente que pecar não é o fim. Muitas vezes, quando pecamos, somos tomados por uma sensação avassaladora de que não há mais volta, de que não existe perdão e de que precisamos desistir de nossa caminhada espiritual. E por mais que essa sensação seja comum e compreensível, é fundamental lembrar que ela não reflete a verdade, porque a mensagem central do Evangelho é justamente a de redenção. Jesus Cristo veio ao mundo para oferecer perdão e uma nova vida a todos que se arrependem e buscam reconciliação com Deus. Se você acha que seus pecados são grandes demais para serem perdoados, veja o que a Bíblia diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso significa que a graça de Deus é sempre maior do que nossos pecados, não importa quão graves eles possam parecer. O que temos falado até agora fica mais fácil de ser entendido com o exemplo de Davi. Ele cometeu um pecado grave ao se envolver com Batseba e mandar matar o marido dela, Urias, para encobrir o seu erro. Mas a história de Davi não termina com seu pecado, e sim com seu arrependimento e a misericórdia de Deus. Quando o profeta Natan confrontou Davi com seu pecado, ele não tentou justificar suas ações. Em vez disso, Davi reconheceu seu erro e se arrependeu sinceramente, expressando sua contrição no Salmo 51, onde ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." No entanto, apesar de receber o perdão de Deus, Davi ainda enfrentou as consequências de seus pecados. Natan disse ao rei que a espada nunca se afastaria da sua casa, por isso ele e Batseba perderam o primeiro filho logo após o nascimento. Além disso, a família de Davi passou por conflitos violentos e dolorosos. Seu filho Aminon cometeu um crime grave contra sua meia-irmã Tamar, e como vingança, Absalão, outro filho de Davi, eliminou o próprio irmão. Essa história exemplifica uma verdade espiritual importante. O perdão de Deus nos liberta da culpa e da condenação eterna do pecado, mas não necessariamente das consequências que podem resultar de nossas escolhas. Isso não significa falta de misericórdia da parte de Deus, mas é uma forma de disciplina e ensino. Saber disso nos leva para a primeira atitude que devemos ter depois de pecar. E essa primeira atitude que devemos ter é o arrependimento. Arrepender-se significa ter uma sincera tristeza por causa do pecado, e assim renunciá-lo, comprometendo-se sinceramente a abandoná-lo. O arrependimento é um tema central na Bíblia e a sua importância é destacada em várias passagens, mas uma que chama a atenção em especial é 2 Coríntios 7, 9 e 10, em que Paulo escreve aos Coríntios sobre a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Ora, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e assim não foram prejudicados em nada por nossa causa. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. Uma maneira incrível de entender essa diferença entre essas duas tristezas é observar os exemplos de Pedro e Judas Iscariotes. Pedro, após negar Jesus 3 vezes, sentiu uma profunda tristeza e chorou amargamente. Esse sentimento o levou ao verdadeiro arrependimento. Pedro reconheceu seu erro, buscou perdão e mudou seu comportamento. Como resultado, foi restaurado por Jesus e se tornou um dos pilares da igreja primitiva. Por outro lado, Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, também sentiu remorso após perceber a gravidade do seu ato. No entanto, a tristeza de Judas não levou ao arrependimento verdadeiro, mas sim ao desespero e à autodestruição. A diferença entre arrependimento e remorso é crucial. O arrependimento verdadeiro, como o de Pedro, envolve uma mudança de coração e de comportamento, resultando em uma vida de restauração. Já o remorso, como o de Judas, é apenas uma tristeza pelo erro cometido, sem transformação real, e pode levar à morte espiritual. Portanto, ao refletirmos sobre nossas próprias vidas, é essencial buscar a tristeza segundo Deus que produz arrependimento, levando-nos à salvação e a uma vida transformada.
Uma outra atitude fundamental que se segue ao arrependimento é a confissão. Em 1 João 1:9 lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesta passagem, João diz aos crentes que se confessarem seus pecados, Deus os perdoará, e então Ele os purificará de toda injustiça. A confissão não é apenas admitir que pecamos, mas fazer isso com o coração arrependido, porque é o arrependimento que leva à confissão. Não adianta nada confessar sem se arrepender verdadeiramente. Confessar é falar a verdade diante de Deus, reconhecendo que precisamos do seu perdão e ajuda. Quando confessamos, estamos concordando com Deus sobre a gravidade do pecado e demonstrando nossa dependência de sua graça. Como Deus é fiel e justo, Ele prometeu perdoar nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Isso significa que podemos confiar plenamente na sua promessa. Ele não guarda rancor nem nos condena eternamente por nossos erros. Em vez disso, ele nos oferece um novo começo. Mas confessar o pecado apenas para Deus pode não ser o suficiente se o seu pecado foi contra outra pessoa. Nesses casos, a Bíblia nos orienta a buscar tanto a restituição quanto a reconciliação. Jesus, no Evangelho de Mateus, nos diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Aqui Cristo ensina que se estivermos adorando a Deus e lembrarmos que alguém tem algo contra nós, devemos primeiro buscar a reconciliação antes de continuar a nossa adoração. Ou seja, nossa relação com os outros afeta nossa relação com Deus. Não podemos estar verdadeiramente em paz com Deus se temos conflitos não resolvidos com nossos irmãos e irmãs. Mas lembre-se, se a pessoa contra quem você pecou não quiser te perdoar, o problema passa a ser dela. Agora, se você quebrou ou pegou algo que não é seu, a restituição é o princípio bíblico a ser seguido. No Antigo Testamento, Deus instruía os israelitas a compensar qualquer dano que causassem aos outros. Por exemplo, em Êxodo 22, 1-14, várias leis detalham como alguém deve restituir se roubar ou danificar a propriedade de outra pessoa. Apesar dessas leis específicas se aplicarem ao contexto cultural e legal do antigo Israel, na antiga aliança, o princípio ainda é relevante hoje: fazer o possível para corrigir o erro. Agora precisamos pensar no que podemos fazer para não cometer novamente o mesmo pecado. No Evangelho de Mateus 5,29, Jesus diz: se teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Nessa passagem, Cristo fala da seriedade com que devemos tratar os gatilhos que nos levam a pecar. Precisamos refletir sobre as circunstâncias que nos levaram ao pecado. O que estava acontecendo em nossa vida naquele momento? Que emoções ou situações nos influenciaram? Reconhecer esses fatores é fundamental para desenvolver estratégias que nos ajudem a resistir às tentações no futuro. Alguns passos práticos incluem: reserve um tempo para meditar e orar, pedindo a Deus que revele as áreas vulneráveis em sua vida. Mantenha um diário espiritual onde você possa anotar os momentos de fraqueza e os gatilhos identificados. Se determinados lugares, pessoas ou atividades são gatilhos para o pecado, considere fazer mudanças. Pode ser necessário evitar certos ambientes ou adotar novos hábitos que fortaleçam sua fé. Falando de forma mais prática, eu já tive, por exemplo, que abandonar muitas séries e deixar de assistir muitos filmes devido ao conteúdo. Entenda que não tem problema você assistir, a questão está no que você assiste. As músicas também nos influenciam para o bem ou para o mal. Músicas muito agressivas, por exemplo, podem deixar uma pessoa com problemas de ira mais irritada. Redes sociais também podem ser gatilhos. Digamos que uma pessoa tem problemas com a glutonaria. Talvez Instagram e outras redes sociais sejam um gatilho para fomentar esses desejos. No fim das contas, é você quem precisa saber quais são os gatilhos que te levam ao pecado e pedir sabedoria a Deus para eliminar eles da sua vida. Não hesite também em procurar apoio, conversar com um mentor espiritual, participar de grupos de estudo bíblico ou buscar aconselhamento pastoral pode fazer toda a diferença na luta pelo abandono de um determinado pecado. Então, o que você deve saber sobre como lidar com o pecado? Lembre-se de que pecar não é o fim. Embora as consequências sejam reais e significativas, o perdão e a redenção através de Jesus Cristo estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem verdadeiramente. A história de Davi nos mostra que mesmo após um pecado grave, há esperança de restauração e renovação espiritual. E como palavra final, busque sempre um arrependimento genuíno,
confessando seus pecados a Deus e, quando necessário, às pessoas afetadas. Lembre-se de que a verdadeira transformação começa com o coração contrito e disposto a mudar. Ao identificar e evitar os gatilhos do pecado, você estará fortalecendo sua caminhada espiritual e promovendo uma vida de vitória. Independentemente das lutas e desafios que você enfrenta, saiba que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar aqueles que o buscam sinceramente. Que possamos, como crentes, nos apoiar na misericórdia divina e manter nossos olhos fixos em Jesus, que nos ama incondicionalmente e nos oferece uma nova vida. Guarde isso em seu coração e lembre-se de que Jesus ama você.